Vamos dar continuidade à nossa palavra, à nossa mensagem, onde nós estamos lendo na primeira carta de Pedro, capítulo 4, lendo agora o versículo 2, onde eu disse que o tempo que nos resta na carne, já não vivamos mais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Foi assim que eu terminei o outro vídeo e agora eu quero continuar nesse. Preste atenção o que disse a palavra. O versículo 3 disse: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Nós já vivemos assim. Você já passou por isso. Você não vive mais como vivem os gentios. Você não faz mais parte desse povo, executando a vontade dos gentios, em dissoluções, em concupiscência da carne, numa vida cheia de mentiras. Não. Você vive debaixo da graça de Deus. Você não vive mais em orgias, nem em bebedices, nem idolatrias de forma nenhuma. E por que nós não andamos assim? E nós precisamos ter esse cuidado de não andar segundo andam os gentios. Os próprios gentios se voltam contra nós, contra a sua fé, porque não concordam da forma que você anda, porque eles querem que nós sejamos formatados conforme o mundo. A mídia quer te formatar conforme o mundo. Nós temos que ter cuidado para não nos conformar com este século, mas transformar cada um de nós pela renovação da nossa mente, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que eles fazem? Eles ficam difamando e até estranham, porque nós não concorremos com ele ao mesmo excesso de devassidão. Mas eles hão de prestar contas a Deus. E nós também vamos prestar contas a Deus. Prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Para este fim, o Evangelho está sendo pregado também a mortos. Aquele que não aceita a Cristo, que não está em Cristo, ainda está morto no seu pecado. O Evangelho tem sido pregado para eles, para que mesmo sendo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, e nós precisamos ser criteriosos, sóbrios, a bem das nossas orações. É isso que Pedro está dizendo à igreja. Pedro estava dizendo para aquela igreja, para aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguições, que o fim estava próximo. E eles precisavam urgentemente buscar uma vida de critério, uma vida de sobriedade. E ele disse mais: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Porque quando você ama de verdade, o pecado, ele se torna algo difícil de entrar na sua vida. Então, quando você pensa o seguinte:
Quando você olha para esse texto, fala: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O verdadeiro amor cobre multidão de pecados. O amor lança fora o medo. No amor não existe medo. Quem ama conhece a Deus. Quem não ama não conhece. E se alguém também disser que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, então não conhece a Deus. E a palavra de Deus disse mais: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Ser hospitaleiro não quer dizer que você vai sempre abrir as portas da sua casa para que alguém hospede. Não, ser hospitaleiro é uma vida inteira de doação. Ser hospitaleiro é quando você é uma pessoa receptiva, uma pessoa dócil, amável, gentil, e que as pessoas sentem bem de estar do seu lado. Ele disse mais: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós cuidamos da despensa do Senhor, e como bons despenseiros que somos, Deus nos equipa, nos capacita e nos dá esse privilégio de abençoar outras vidas. Nós somos despenseiros, nós cuidamos da despensa de Deus, para dispensar as bênçãos, para distribuir aquilo que Deus quer que nós distribuamos, que é a palavra de Deus, que é um abraçar sincero. É isso que Deus quer ver, né, na sua vida, na minha vida. E disse mais a palavra: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E logo em seguida ele vai falar algo que nós precisamos entender. Diante de tudo isso, quando você quer viver uma vida piedosamente em Cristo, uma vida piedosa, você será perseguido, porque você não concorda com aqueles que andam no excesso de devassidão, que eles querem que você concorde com eles, que você também ande assim. Infelizmente muitos têm andado assim hoje. Infelizmente muitos têm deixado de cumprir aquilo que prometeu na profissão de fé. Muitos têm deixado de buscar uma vida de santidade, de santificação, e têm pendido para os arrogantes, para os afeiçoados à mentira. E isso é algo muito triste na vida de um servo de Deus. Então eu quero que você pense agora nisso. Se vier perseguição, faça como Pedro ensinou aqueles irmãos que estavam dispersos, que estavam fugindo, mas que tinha um desejo ardente no seu coração de continuar servindo o Senhor. Ele disse: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado-vos a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória
vos alegreis exultando. Vamos pensar nisso. Se pelo nome de Cristo nós somos injuriados, bem-aventurados nós somos, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de nós. O texto diz: não sofra nenhum de vós. Mas vamos trazer para nós: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Não se envergonhe disso. Olha só o que diz: se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde comparecerá o ímpio, o pecador? Eu quero deixar aqui essa palavra, e que a gente possa cantar esse canto que nós cantamos, que nós lemos aqui. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Então continua assim, firme na fé. Lembra que você foi chamado para ser uma pessoa sóbria, uma pessoa vigilante, uma pessoa criteriosa, a bem das suas orações. Então quando você ora, você pensa: eu tenho certeza que Deus está me ouvindo, que Ele vai me atender, que Deus sabe o que é melhor para mim, que Deus sabe o que é melhor para o povo dele. Eu descanso no Senhor, eu entrego, eu consagro a minha vida a Ele. Vamos orar. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, consagrar a nossa vida a Ti, e nós queremos, ó Deus, Te suplicar, por favor, nos ajude, ó Pai, a termos essa sobriedade, a andar com critério, ó Pai, a não nos conformar com este século, Deus, e esperar a volta de Teu Filho Jesus. Pai, se nós tivermos que sofrer por Ti, nós sofreremos, mas não nos deixe jamais, ó Pai, negar o Teu santo nome, negar o nome de Teu Filho Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa nossas famílias, cuide, ó Deus, de cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro, te agradeço. Amém. Amém? Então você pode assistir. Esse é o vídeo de número 2, o outro vídeo que é o de número 1, tá? Você vai ver aí também, vai estar junto com esse aí, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe ricamente sua vida.